Sarcomas e tumores de pele têm uma questão em comum. A maioria deles precisa de indicação cirúrgica para que eles sejam removidos completamente e assim possibilitar a cura dessas doenças. Existem muitas formas de operar tumores, não só os sarcomas e os carcinomas ou melanomas. Nós temos vários tipos de cirurgia, sejam elas dos tumores de pele em partes moles, do trato gastrointestinal e de outros sistemas do nosso corpo que podem possibilitar a remoção completa do tumor. Elas são classificadas e categorizadas entre alguns tipos, principalmente cirurgias abertas e minimamente invasivas. Dentro das minimamente invasivas, nós temos possibilidade de cirurgias laparoscópicas e robóticas. As abordagens diferentes vão permitir acessos diferentes a órgãos, sistemas e regiões, mas também têm que ser levadas em consideração, porque há indicações maiores e menores para cada uma delas. A sua participação como paciente no processo de tomada de decisão de qual vai ser o tipo da sua cirurgia é muito importante. É claro que alguns recursos não vão ser oferecidos. Para cirurgias de tumores superficiais e de pele, como os tumores de pele tipo carcinomas ou melanomas, por exemplo, a cirurgia robótica não é uma opção adequada. Vão ser cirurgias abertas, mas são cirurgias abertas de pequena agressividade, cirurgias abertas de porte cirúrgico baixo. Já as cirurgias intraabdominais muitas vezes vão ter possibilidade de oferta de via de acesso laparoscópico ou robótico, em detrimento ou no lugar de uma cirurgia aberta. As cirurgias abertas para abordagem de órgãos abdominais normalmente são cirurgias que envolvem cortes muito grandes. A laparoscópica e a robótica vão oferecer cortes menores e muitas vezes formas diferentes de acessar uma região. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Mas independente do tipo de cirurgia, o objetivo tem que ser o mesmo. Possibilitar uma cirurgia segura, sempre que possível, com o intuito de curar o paciente, ou seja, remover 100% do tumor, sem que essa remoção cause consequências, riscos de complicações ou riscos de vida para o paciente em questão. Então, a depender do tamanho, da localização, e dependendo até de qual tipo de tratamento você fez antes da cirurgia, seja ele quimioterapia ou radioterapia, essas opções vão ser melhores ou piores para você como paciente. Então vamos falar um pouco mais sobre essas vias de acesso, ou esses tipos de cirurgia. A primeira e a mais tradicional é a via aberta. A cirurgia aberta é a cirurgia que vai envolver cortes, para que haja possibilidade de chegar no lugar onde a doença que eu preciso operar está. Cirurgias abertas são cirurgias que, quando abdominais, podem envolver cortes maiores. No caso das cirurgias torácicas, envolvem cortes entre os arcos costais ou as costelas. Mas, por exemplo, para cirurgias de pele, é o mais recomendado. Cortes pequenos, com possibilidade de sutura superficial, também são considerados cirurgias abertas. É importante também que a gente pense que caso os tumores sejam muito grandes, ou sejam cirurgias onde eu preciso ver, abordar e tratar vários sistemas, seja ela, por exemplo, toda a região abdominal, no caso das cirurgias que a gente chama de citorredução, as cirurgias abertas são mais adequadas. Elas dão um controle para o cirurgião. E importante, não é porque a cirurgia é feita via aberta, robótica ou laparoscópica que ela vai ser feita de uma maneira completamente diferente. A via de acesso determina uma diferença em como eu chego no local, mas muitas vezes abordar aquele tumor ou aquele órgão vai ser feito de maneira parecida para todas as vias de acesso. Ou seja, o passo a passo da cirurgia, a partir do momento que eu cheguei, por exemplo, no intestino, no estômago ou no nódulo do sarcoma, normalmente é o mesmo para todas essas abordagens, aberta, laparoscópica ou robótica. O que muda mesmo é a forma como eu vou optar em chegar no local. O desafio da cirurgia aberta é que, como ela normalmente envolve cortes maiores, a recuperação do paciente costuma ser um pouco mais lenta e envolve um pouco mais de dor. É claro que se essa for a melhor opção para a sua cirurgia, o seu médico vai fazer uma programação de reabilitação e de controle de dor no pós-operatório. Isso não pode ser um empecilho para que a cirurgia seja feita de maneira adequada. E nós temos também as cirurgias que são consideradas minimamente invasivas. E por que elas chamam minimamente invasivas?
A cirurgia laparoscópica e a robótica, elas conseguem acessar órgãos e regiões do corpo através de pequenos cortes no abdômen. Menos cortes envolvem menos riscos de infecção de pele e menos dor no pós-operatório associado a esses cortes. É importante lembrar que a cirurgia laparoscópica e robótica às vezes vão ser indicadas também por oferecerem possibilidade de aumento de estruturas e de acesso a regiões mais delicadas, com pinças mais delicadas e, no caso da robótica, com pinças que conseguem fazer movimentos que as nossas mãos ou o instrumental cirúrgico tradicional não faz. Vamos nos lembrar que vão existir indicações específicas para cada uma delas. Por exemplo, uma limitação importante dessas cirurgias minimamente invasivas, às vezes, é o tamanho dos tumores e a localização. Alguns casos, por exemplo, de sarcomas de retroperitônio, dificilmente vão ser abordados por via minimamente invasiva, laparoscópica ou robótica. Outra situação é quando eu preciso operar muitos órgãos e fazer um controle simultâneo de várias regiões ao mesmo tempo. Por quê? A cirurgia por vídeo, seja ela robótica ou laparoscópica, envolve direcionar uma câmera para uma região específica. Então, às vezes, outros órgãos ou outras regiões não estão sendo observados enquanto eu estou mexendo, operando ou manipulando uma área. A robótica é atualmente a tecnologia mais moderna que nós temos. E quando bem indicada, ela vai ser de benefício importante, não só para o paciente, mas para o cirurgião também. As plataformas robóticas atualmente, elas são ergonômicas, elas dão conforto para o cirurgião operar. Isso faz com que cirurgias muito longas mesmo, cirurgias de 8, 12 até 18 horas, possam ser mais confortáveis para o médico que está fazendo a cirurgia. E isso é importante. O conforto da equipe que está te operando é importante para que a sua cirurgia seja feita com a maneira mais adequada, sem pressa. As cirurgias robóticas também permitem outros tipos de vantagem. O cirurgião enxerga dentro do console da cirurgia robótica em 3D, tridimensional. Então, a visão que ele tem é muito parecida com a imagem que ele teria de uma cirurgia aberta. Porém, com possibilidade de fazer zooms, então ampliar muito áreas muito específicas. Então, isso permite que eu tenha mais, às vezes, especificidade, mais delicadeza para tratar áreas de alto risco. Então, ela vai ser particularmente indicada para cirurgias de áreas críticas e áreas de difícil acesso. Quando eu vou mexer em estruturas vasculares, artérias e veias, em órgãos que ficam muito cobertos ou de difícil acesso, como o pâncreas, essas cirurgias elas costumam ser muito bem indicadas. No caso de cabeça e pescoço e cirurgias com abordagens de nervos, as cirurgias minimamente invasivas também são uma ótima opção. O desafio maior atualmente em oferecer cirurgia robótica para os pacientes que são bons candidatos é a disponibilidade do recurso e o custo. Ainda é muito inovador. E por mais que muitos hospitais ofereçam cirurgia robótica, o custo ainda não é acessível para toda a população geral. Então, a escolha da modalidade cirúrgica ela vai depender de vários fatores, como você viu nesse vídeo. Mas tem principalmente 4 questões que têm que ser discutidas entre paciente e equipe médica. E são eles. Número 1. Qual é o tipo do seu tumor? Qual é o órgão ou quais os órgãos comprometidos pelo tumor? E qual é o seu estadiamento? Qual é o grau de avanço dessa doença? O segundo é que localizações mais desafiadoras vão limitar um pouco as opções, como eu disse anteriormente. Tumores de pâncreas, sarcomas de retroperitônio e às vezes tumores mais avançados de pelve vão fazer com que algumas ofertas minimamente invasivas possam ser um pouco mais difíceis. O número 3 é entender que nem todo paciente vai ter indicação para cirurgia minimamente invasiva. As cirurgias via laparoscópica e robótica envolvem colocar gás dentro do abdômen para que as pinças movimentem de maneira adequada. Então, muitas vezes, pacientes que têm alterações cardíacas e respiratórias não vão ser bons candidatos para esses procedimentos. Isso deve ser discutido com a sua equipe cirúrgica e também com o cardiologista e o pneumologista quando necessário. E número 4, quais são os recursos que a instituição na qual você vai operar, o hospital que você vai operar oferece? E qual é a possibilidade financeira de poder arcar com meios de tecnologia mais alto? É claro que operar é uma decisão compartilhada.
tudo tem que ser discutido entre paciente, familiares e médicos. Muitas vezes, várias opções vão ser oferecidas a você. Mas não fique insatisfeito se todas essas opções não forem oferecidas a você. Muitas vezes, o cirurgião vai precisar optar por algum tipo específico de acesso para permitir que a sua cirurgia seja feita de maneira adequada. Então, é claro que quando houverem muitas opções, essas opções têm que ser oferecidas a você. E paciente e médico têm que decidir qual a melhor opção em conjunto. Mas em alguns casos, as nossas opções vão ser limitadas. E a limitação envolve dar para o paciente maior segurança e maior possibilidade de sucesso na cirurgia. Então, se você foi operado recentemente, seja por via aberta, com cortes grandes, via laparoscópica ou via robótica, deixe seu comentário aqui, para que mais pessoas possam entender como foi o seu processo, tanto de tomada de decisão de qual tipo de cirurgia e também sobre a sua recuperação. E compartilhe esse vídeo com quem você conhece que vai passar por uma cirurgia. Às vezes podem surgir muitas perguntas e questionamentos que essa pessoa ainda não parou para pensar ou não teve a oportunidade de conversar com o médico dela ainda.